O Brasil esteve mais perto do comunismo do que muita gente imagina. E se algumas decisões tivessem sido diferentes, o país poderia ter seguido um caminho completamente oposto ao que conhecemos hoje. Empresas privadas seriam estatizadas, terras redistribuídas, bancos controlados pelo governo e a política nacional entraria em uma nova era. Mas para entender como isso seria possível, precisamos voltar ao momento mais tenso da história brasileira. No início da década de 1960, o Brasil vivia uma mistura explosiva de crise econômica, instabilidade política e tensão social. A inflação corroía salários, greves se espalhavam pelo país e milhões de brasileiros exigiam mudanças profundas. Nas cidades, trabalhadores pediam melhores condições de vida. No campo, movimentos por reforma agrária cresciam rapidamente. Enquanto isso, setores conservadores viam tudo aquilo como um sinal de perigo iminente. No centro dessa tempestade estava o presidente João Goulart, conhecido como Jango. Defendendo as chamadas reformas de base, ele propunha mudanças estruturais. Reforma agrária, controle sobre remessas de lucros para empresas estrangeiras, ampliação de direitos trabalhistas e maior participação do Estado na economia. Para seus apoiadores, era a chance de modernizar o país e reduzir desigualdades históricas. Para seus adversários, aquilo era o primeiro passo para transformar o Brasil em uma nova Cuba. E esse medo não surgia do nada. Poucos anos antes, a Revolução Cubana havia abalado toda a América Latina. Fidel Castro havia derrubado um governo apoiado pelos Estados Unidos e implantado um regime socialista a poucos quilômetros da Flórida. Em plena Guerra Fria, qualquer movimento reformista no continente era observado com extrema desconfiança por Washington. O mundo estava dividido entre capitalismo e comunismo, e o Brasil, gigante continental, era a peça estratégica demais para ficar neutro. Dentro do país, sindicatos ganhavam força, grupos de esquerda defendiam mudanças rápidas, intelectuais falavam em soberania nacional e justiça social. Ao mesmo tempo, empresários, parte da imprensa, líderes religiosos e militares alertavam para uma possível tomada comunista. O clima era de confronto permanente. Cada discurso incendiava ainda mais o ambiente político. Agora pense no ponto decisivo. E se o desfecho de 1964 fosse diferente? E se o movimento militar fracassasse? E se João Goulart conseguisse apoio suficiente para permanecer no poder? E se parte das Forças Armadas escolhesse defender o governo em vez de derrubá-lo? Nesse cenário alternativo, Jango sairia fortalecido. Seus adversários perderiam espaço e o governo entenderia a sobrevivência política como sinal para acelerar mudanças. As reformas deixariam de ser promessa e se tornariam uma ação imediata. Terras improdutivas seriam desapropriadas, setores estratégicos passariam para controle estatal, bancos privados enfrentariam novas limitações. A elite econômica reagiria com fuga de capitais. Nas ruas, multidões comemorariam, dizendo que finalmente o povo assumiu o comando do país. Em outros bairros, famílias inteiras temeriam perder patrimônio, liberdade e futuro. O Brasil entraria em uma divisão profunda. Mas isso seria apenas o começo, porque quando uma nação tenta mudar tudo de uma vez, ninguém sai ileso. E nas semanas seguintes, o país mergulharia em uma disputa que poderia redefinir seu destino para sempre. Nas semanas seguintes, o Brasil acordaria diferente. O governo anunciaria que a velha ordem havia terminado e que uma nova era começava. Em cadeia nacional, João Goulart declararia que o país finalmente pisaria no caminho da justiça social. O discurso seria recebido com aplausos em sindicatos, universidades e bairros operários. Mas em mansões, quartéis e escritórios empresariais, o clima seria de choque absoluto. As primeiras medidas viriam rápidas. Grandes propriedades rurais consideradas improdutivas seriam desapropriadas. Fazendas inteiras passariam para cooperativas organizadas pelo Estado. Em cidades industriais, empresas estratégicas seriam nacionalizadas. Energia, mineração, transportes e setores bancários entrariam sob controle governamental. O argumento seria simples. Riquezas nacionais deveriam servir ao povo brasileiro, não a interesses privados. No início, milhões apoiariam. Trabalhadores veriam salários reajustados. Aluguéis seriam congelados em algumas regiões. Programas de alfabetização e expansão de escolas públicas surgiriam em ritmo acelerado. Hospitais populares receberiam investimentos inéditos. Para uma parte da população esquecida por décadas, pareceria que o país finalmente olhava para eles.
Mas mudanças tão bruscas cobrariam um preço imediato. Empresários começariam a retirar dinheiro do país. Investimentos externos desapareceriam quase da noite para o dia. Produtos importados ficariam escassos. Máquinas, peças e tecnologia começariam a faltar. Indústrias dependeriam cada vez mais do governo para continuar funcionando. Filas apareceriam em mercados. Alguns itens básicos sumiriam das prateleiras por semanas. Enquanto isso, a política ficaria ainda mais radicalizada. Partidos opositores denunciariam o autoritarismo. Jornais críticos sofreriam censura crescente. Em nome da estabilidade nacional, rádios e televisões seriam pressionadas a apoiar um novo projeto. Manifestantes contra o governo seriam tratados como sabotadores, financiados por interesses estrangeiros. Prisões políticas começariam discretamente, justificadas como defesa da revolução. Do outro lado do mundo, a reação internacional seria imediata. Os Estados Unidos enxergariam o Brasil como uma ameaça estratégica na América do Sul. Sanções econômicas seriam discutidas, acordos comerciais seriam congelados. Em resposta, o governo brasileiro buscaria apoio da União Soviética e de Cuba. Navios com petróleo, trigo e equipamentos começariam a chegar em portos brasileiros. O país entraria oficialmente no tabuleiro da Guerra Fria. E isso mudaria tudo. Dentro das Forças Armadas, a divisão aumentaria. Parte dos oficiais aceitaria a nova ordem. Outra parte começaria a conspirar silenciosamente. Grupos clandestinos surgiriam em várias regiões, prometendo derrubar o governo. Sabotagens, explosões e confrontos isolados se tornariam cada vez mais comuns. Nas ruas, o povo também se dividiria em dois Brasis. De um lado, quem dizia que finalmente havia dignidade, emprego e distribuição de renda. Do outro, quem afirmava que o país estava perdendo liberdade, propriedade e futuro. Famílias brigariam à mesa, amigos romperiam relações, igrejas fariam sermões inflamados, universidades se tornariam campos de batalha ideológica. Mesmo assim, o governo seguiria avançando. Uma nova Constituição começaria a ser escrita. Ela ampliaria o poder do executivo, limitaria grandes fortunas e colocaria setores inteiros da economia sob direção permanente do Estado. Para os apoiadores, seria a consolidação de uma nova sociedade. Para os críticos, o nascimento de uma ditadura. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Porque redistribuir riqueza é uma coisa. Manter um país continental funcionando sob pressão interna e externa é outra completamente diferente. E quando a economia começasse a travar de verdade, o sonho revolucionário seria colocado à prova. Quando a economia começasse a travar de verdade, o entusiasmo inicial daria lugar à incerteza. O governo prometera prosperidade popular, mas administrar um país continental sob sanções externas, fuga de capitais e tensão interna seria muito mais difícil do que o discurso faziam parecer. Nos primeiros anos, alguns resultados positivos ainda apareceriam. A desigualdade diminuiria em várias regiões, milhões de brasileiros teriam acesso à escola, atendimento médico básico e programas habitacionais. Comunidades antes esquecidas passariam a receber energia, estradas e postos de saúde. Para muita gente simples, aquele seria o melhor período de suas vidas. Mas, ao mesmo tempo, outro Brasil surgiria. Sem concorrência real, muitas empresas estatais se tornariam lentas, caras e ineficientes. A produção agrícola cairia em algumas áreas por falta de planejamento e conflitos no campo. A indústria sofreria com escassez de peças e tecnologia. O governo tentaria controlar preços para conter a inflação, mas isso geraria mercados paralelos e desabastecimento. Filas se tornariam parte da rotina. Gasolina racionada em certas épocas, produtos básicos limitados por família. Quem tivesse contatos conseguia mais. Quem não tivesse, esperava. E quando a economia aperta, governos radicais costumam endurecer. Para impedir protestos, novas leis de segurança nacional seriam aprovadas. Greves independentes seriam proibidas. Jornais críticos fechados. Universidades monitoradas. Artistas pressionados a apoiar o regime. O argumento oficial seria sempre o mesmo: sacrificar liberdades temporariamente para proteger o futuro do povo. Só que o temporário raramente termina rápido. Com o passar das décadas, o Brasil poderia seguir dois caminhos. No primeiro, o governo aprenderia com erros, abriria gradualmente a economia e manteria programas sociais fortes. Algo parecido com o que alguns países fizeram ao misturar planejamento estatal e mercado controlado.
Nesse cenário, o Brasil talvez se tornasse uma potência industrial latino-americana, com menos desigualdade e forte presença global. No segundo caminho, o regime insistiria no controle total. Corrupção interna cresceria, a produção cairia, jovens tentariam fugir do país, estados mais ricos pressionariam por autonomia, rebeliões regionais surgiriam, o gigante continental entraria em crise permanente. E existe um detalhe decisivo. Nenhum sistema sobrevive apenas por ideologia. Ele precisa entregar comida, segurança, esperança e futuro. Quando isso falha, bandeiras e discursos já não bastam. Décadas depois, o mapa político mundial mudaria. A União Soviética entraria em colapso em 1991. Se o Brasil dependesse fortemente desse bloco, sentiria um terremoto econômico imediato. Sem crédito, sem aliados fortes e com problemas internos acumulados, o regime brasileiro enfrentaria sua maior crise. Talvez viesse uma abertura democrática negociada, talvez uma ruptura caótica, talvez até guerra civil em regiões polarizadas. E então chegamos à pergunta principal. O Brasil comunista seria melhor ou pior? Talvez milhões tivessem subido de vida mais cedo. Talvez a desigualdade fosse menor. Talvez setores estratégicos fossem nacionais e fortes. Mas talvez a liberdade política fosse esmagada, a economia enfraquecida e o país mergulhado em décadas de atraso. A verdade é que a história raramente oferece respostas simples. Toda escolha cobra um preço. O Brasil que existe hoje nasceu de decisões reais tomadas em momentos críticos. Bastava uma delas mudar e viveríamos em um país irreconhecível. Agora eu quero saber de você. Esse Brasil alternativo teria dado certo ou terminado em desastre?